A chuva caía fina, como pequenas lágrimas do céu, enquanto Ana observava as gotículas escorregarem pela janela embaçada da padaria. O frio da manhã envolvia a cidade em um manto de umidade, e o ar estava impregnado do cheiro de pão recém-assado, uma fumaça aromática que despertava sentidos adormecidos. No campo de visão de Ana, as pessoas passavam apressadas, com seus guarda-chuvas a girar como pequenos balões de festa. Mas, na verdade, ela se sentia como uma sombra, uma figura desbotada na multidão. Sentia o peso dos anos marcarem seus ombros, como se cada ruga fosse um lembrete de que o mundo havia se movido à sua volta, enquanto ela permanecia estática, aprisionada em sua própria solidão. No ônibus lotado, Ana percebeu que sua presença era quase uma ilusão. As pessoas a olhavam rapidamente, mas logo desviavam o olhar, mergulhando de volta em seus próprios mundos, absortas em suas rotinas. Ela era um espectro, uma ideia vaga no cotidiano alheio. Não havia frases trocadas, apenas a troca sutil de olhares que se desviavam. Sentia-se invisível, como se a vida houvesse se esquecido de incluir seu nome na lista de convidados, como se a cidade estivesse simplesmente repleta de rostos desconhecidos. A inexistência de conexão tornava a solidão ainda mais pungente. Em casa, as paredes pareciam absorver seu eco, sufocando seus pensamentos e lembranças até que se tornassem apenas sussurros esquecidos. E enquanto o dia se desenrolava, Ana se perguntava se esse seria sempre o seu destino, ser uma mera observadora da vida. Por muitos anos, a vida foi uma repetição monótona de dias, marcada pela rotina esmagadora de cuidar da casa, do marido, Carlos. Ele se tornara um estranho, um homem cuja presença não aquecia mais seu coração, mas que a fazia sentir como se estivesse presa a uma gaiola invisível. Havia amor em seus olhos uma vez, mas ao longo do tempo, a ausência de afeto transformou-se em frieza. As conversas se tornaram raras e suas carícias foram substituídas por indiferença. Ana se esqueceu do que era ser desejada, do que era ter alguém a ver e apreciar cada traço seu. As traições que ele noticiava, as promessas não cumpridas, deixaram cicatrizes que cicatrizaram, mas nunca desapareceram. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. O amor tornou-se uma ideia distante, perdida sob camadas de desentendimentos e mágoas. Ana se tornara invisível não apenas para Carlos, mas para o mundo. Cada olhar desconfiado que recebia nas reuniões de família, cada risada abafada ao contar uma piada que já não fazia sentido, a afastavam ainda mais do que poderia ser. Ela não era mais uma mulher cheia de vida, mas um eco morno do que um dia fora. Uma esposa dedicada, uma amiga leal, uma mãe amorosa. O tempo passou, as crianças cresceram e se mudaram, e a casa, antes repleta de risos e discussões, agora se tornara um repositório de silêncio. Quando finalmente decidiu que era hora de se cuidar, de se respeitar e de se reencontrar, as cicatrizes eram profundas demais. Ana olhava no espelho e se perguntava quando foi que a mulher que se admirava desaparecera. A vida pareceu ter-lhe tirado tudo, até mesmo a coragem. Assim, entre o cheiro de pão quente e o rugido do vento lá fora, ela se viu envolta em uma melancolia que não sabia como dissipar. Mas tudo começou a mudar naquele dia ensolarado em que Lucas entrou em sua vida. Ele a surpreendeu com um sorriso caloroso e genuíno que parecia atravessar as barreiras que ela erguera ao longo dos anos. Desde a primeira vez que conversaram, sentiu uma pujança de esperança que despontou em seu peito, apesar de todo o cuidado que tinha em não se deixar levar novamente. A conversa que havia começado como uma troca de informações sobre o pão era agora um espaço sagrado onde Ana se sentia ouvida e valorizada. Lucas despedia-se de cada palavra que trocavam como se fosse um tesouro. Ele não a via apenas como a mulher envelhecida que ela acreditava ser, mas como uma artista cheia de histórias e uma vida rica em experiências para compartilhar. A cada momento que passavam juntos, Ana sentia-se mais viva, mais inteira. Ele fazia perguntas sobre suas receitas, ouvia com atenção suas lembranças
E gradualmente, os borbotões de sua alma começavam a florescer novamente. A cada encontro, Ana se despia de um pouco mais de sua insegurança, revelando suas esperanças esquecidas. Ele a encorajava a falar sobre o que a movia, o que lhe trazia alegria. Após algumas conversas, ela se permitiu se mostrar, segurando suas mãos nos momentos de descontração, como se o simples toque de seus dedos pudesse preencher os espaços vazios dentro dela. Com Lucas, a vergonha começou a se dissipar e a medicina do amor começou a trabalhar de forma insidiosa, como um bálsamo para suas cicatrizes. Entretanto, mesmo assim, a sombra do passado permanecia e Ana lutava com a ideia de expor seu corpo ao novo amor, com medo de que ele não a achasse mais bonita ou digna de amor. Quando num dia em que a luz suavemente iluminava a padaria, ela murmurou sua insegurança, um brilho intenso iluminou os olhos de Lucas, respondendo com uma simplicidade que soava pura, como o ar fresco que entra pela janela aberta. Aqui, ele é adorado. Essas palavras se cravaram em seu coração, uma promessa de aceitação e carinho que a fez sentir-se mais quebrada e esperançosa ao mesmo tempo. Era como se, de repente, a respiração dentro dela tivesse ganho liberdade, como um pássaro que se solta do cativeiro. Ana descobriu que o desejo não era apenas físico, mas emocional, e que o toque, o carinho e o amor que Lucas oferecia eram uma forma de cura que poderia reacender sua alma adormecida. Ana percebeu que estava começando a desconstruir os muros que erguera ao longo de sua vida. Era um processo lento, mas cada dia que passava ao lado de Lucas era uma nova pincelada em uma tela em branco, onde ela única e exclusivamente desenharia sua nova versão. Assim, sob a luz tênue de um novo amor e a chuva suave em suas memórias, Ana começou a se redescobrir enquanto navegava as complexidades de um coração que, mesmo com as rugas do tempo, ainda pulsava forte e vibrante, pronto para ser amado. Os dias fluíam na mesma cadência tranquilizadora que vem com a rotina. Mas cada um deles carregava uma leveza que Ana não conhecia há muito tempo. A chuva deu lugar ao sol, e os primeiros raios de luz da manhã aqueciam a cidade enquanto ela organizava os pães na vitrine da padaria. O cheiro doce de croissants e a suavidade do pão de forma fresco invadiam seus sentidos, tornando o ambiente mais acolhedor. Mas para além da espuma do café e do crepitar das assadeiras no forno, havia algo novo pairando no ar, uma expectativa silenciosa que a fazia sorrir ao pensar em Lucas. Naquele dia, ele apareceu mais cedo do que o habitual, com um brilho nos olhos que parecia refletir a luz do dia. Ele carregava um cesto de frutas frescas, os tons vibrantes se destacando sob a luz do sol. "Ana!" exclamou com um entusiasmo natural que fez seu coração acelerar. "Trouxe algo especialmente para você." Ele apresentou a oferta com um ar que já parecia ter se tornado familiar, um gesto caloroso que iluminava ainda mais aquela manhã. Ana sorriu, mas ao mesmo tempo sentiu um eco de insegurança. O gesto parecia tão simples e, no entanto, mexia com suas estruturas internas, como se um delicado fio estivesse sendo puxado, e com ele suas defesas, cuidadosamente construídas ao longo de anos de receios e silêncios. "Oh, você não precisava fazer isso", tentou adiar, mas a sinceridade no rosto de Lucas a calou. Ele baixou a voz, como se compartilhasse um segredo entre os dois. "Mas eu quis. Você merece ser cuidada, Ana." A frase reverberou dentro dela, como uma melodia esquecida que ressoava em suas entranhas. Para Ana, a inversão do cuidado era uma ideia curiosa. Durante toda a sua vida, seu papel sempre fora o de cuidadora, a mãe atenta, a esposa que se desdobrava para atender cada necessidade de seu marido. E mesmo assim, a exaustão não parecia ter fim. Ser vista desta forma a deixava atordoada. Quem a cuidava dela? Lucas ofereceu a ela uma carona após o trabalho. A forma como abriu a porta do carro com um gesto elegante parecia tão simples, mas para Ana era um ato repleto de significados. Era como se cada pequeno gesto de sua parte se tornasse um lembrete de que ela não era apenas um ser invisível. O aroma do interior do carro, misturado com o perfume suave que ele usava, aquecia seu coração,
como um acréscimo de cor em um quadro que antes parecia apagado. No entanto, enquanto ele dirigia, cada quilômetro percorrido em direção à sua casa a fazia sentir uma protetora barreira se levantar entre os dois. "Não posso", murmurou, a vulnerabilidade se infiltrando em sua voz. "Sou velha demais para essas coisas." O medo se esgueirava entre palavras de repulsa, uma resistência que ela sabia que era habitual em si mesma. Era um discurso ensaiado, um mantra que repetia para se proteger da dor de ser rejeitada novamente. Mas Lucas, com a calma de um homem que compreendia as feridas que a vida poderia infligir, apenas a olhou pelo retrovisor. Seus olhos profundos e atenciosos refletiam uma mistura de compreensão e determinação. "Ana", ele insistiu suavemente, "eu vejo você. Vejo muito mais do que você imagina." Ele falava com uma segurança que a fez tremer. Era um eco de um passado que não parecia querer deixar que a deixasse ir. Ele não estava apenas se referindo ao corpo que ela acreditava ser um fardo, mas à alma que ele começava a descobrir lentamente. As paixões, as dores, os sonhos nutridos em silêncio e, acima de tudo, a curiosidade que ainda pulsava dentro dela. Ao encontrar seu olhar, Ana percebeu que Lucas não estava a enxergá-la como um capricho ou uma velhinha esquecida no canto da cidade, mas como uma mulher rica em experiência, com muito a oferecer e ainda mais a receber. A neblina em seus pensamentos começou a clarear, mas antes que pudesse se permitir ir adiante, sentiu a pressão da dúvida a atingir. Como ela poderia aceitar essa nova atenção, quase como se um novo fio da vida a envolvesse, testemunhando cada movimento seu e cada respiração que lhe escapava? Precisaria novamente dedicar-se, abrir-se, parecer vulnerável sob a luz que Lucas iluminava, para ao menos tentar. Com um gesto sutil, ela balançou a cabeça, recusando a oferta que o coração desejava. "Não quero ser um fardo." Ele desviou o olhar da estrada por um instante, suficiente para que ela notasse a centelha de compaixão em seus olhos. "Ana", afirmou ele, com seu tom firme mas gentil, "abrir-se para alguém que se importa é um ato de coragem, não de fraqueza." Aquilo a afetou profundamente, não apenas por ouvir aquelas palavras ditas por alguém em quem ela começava a confiar, mas também por perceber que ele realmente se importava. A conversa seguiu, mas o caminho que trilhavam já era um novo universo de emoção. Ana se pegou rindo das histórias dele, do jeito que ele falava sobre a importância de expressar-se, de se envolver na vida em toda a sua plenitude. O riso, a compreensão que os conectava, eram como veias pulsando de ternura nos corações de ambos. Uma sensação que ela pensou ter ignorado por muitos anos. Quando o carro finalmente parou em frente ao prédio onde ela morava, Ana hesitou antes de abrir a porta. A luz da noite estava agora se espalhando lentamente, refletindo um brilho suave nas gotículas de chuva que ainda descansavam em pequenos charcos na calçada. E naquele instante, ela percebeu que a vida representava muito mais do que os desafios e as dificuldades sentidas no passado. Era um mosaico de momentos, e cada um deles poderia ser tão belo quanto ela decidisse deixar ser. Lucas a observava com um sorriso afetuoso, sem pressa, e isso fez Ana sentir-se acolhida de uma forma que nunca havia sequer imaginado ser possível. Um sentimento de segurança a envolveu, como se aquele momento fosse sagrado, uma recordação que a invitava a ser parte de algo maior. "Obrigada pela carona, Lucas", disse Ana com a voz mais suave. "Fico imensamente grata por você sempre se lembrar de mim", mas em seu interior havia um tumulto de emoções que se pode ver nos olhos de uma mulher pronta para redescobrir quem realmente era. "Somente retribuindo um pouco do que você me deu", Lucas respondeu, sua voz carregando um calor tranquilizador. "Apenas confie no que sente e, acima de tudo, confie em si mesma." O convite estava implícito, um apelo silencioso para que ela se permitisse sentir, arriscar-se, viver. A noite continuava, e o ar estava fresco e doce, como se tudo ao redor estivesse conspirando para encorajar Ana a abrir as portas de seu coração. A primeira, mas talvez não a única, frente a uma nova vida que aguardava para ser vivida. A luz do dia começava a escurecer
e Ana sentou-se à mesa da cozinha com a xícara de café fumegante na mão, observando os padrões que se formavam na superfície escura da bebida. Abaixo da janela, as folhas das árvores balançavam levemente, como se dançassem ao som da brisa suave. Era uma tarde tranquila, mas dentro dela, um turbilhão se formava. Ela ponderava sobre as palavras de Lucas, aquelas que pareciam abrir uma porta que ela havia trancado há muito tempo. Entretanto, uma sombra inquietante se arrastou, trazendo lembranças antigas e deixados para trás. Momentos em que, em vez de viver plenamente, se preocupou primeiramente com a opinião dos outros. Naquela noite, enquanto Ana preparava o jantar, seu filho Rafael decidiu aparecer. Ele sempre foi um jovem centrado, porém, por vezes, um tanto protetor em relação a ela. Ou seria a ideia de controlar a vida de sua mãe? Mãe, ele começou, a sobrancelha levemente franzida. Sobre aquele professor de arte. Você realmente acha que é uma boa ideia? Ele deve estar interessado apenas no seu dinheiro. O tom dele era significativo, mas havia uma pitada de desprezo que a deixou incomodada. Ana parou de mexer o feijão no fogo. O coração disparou. As palavras do filho pareciam um ladrão em sua nova liberdade, tentando roubar a alegria que havia começado a despontar. Rafael, você não entende. Entender o quê? Ele se adiantou, o gesto impulsivo. Que você está se envolvendo com um cara muito mais jovem? Que piada, uma mulher da sua idade. Uma mulher da minha idade o quê? Ela se interrompeu, seu tom subindo. Uma mulher da minha idade tem o direito de viver. Essa é uma fase ridícula. Aposto que ele só quer algo de você, ele insistiu, cruzando os braços, como se protegesse algum tipo de moralidade em um tribunal improvisado. A raiva começou a misturar-se com a tristeza. Um destroço de memórias, se aglomerando na consciência de Ana. Era doloroso saber que a opinião do seu filho pesava tanto, mas a partir de sua voz, retumbava um eco profundo. Ela havia passado a vida inteira vivendo em função dos outros. Mas agora, não mais. Como se uma onda de coragem tivesse se formado dentro dela, Ana olhou nos olhos de Rafael e, ao se levantar, sentiu-se mais forte. Eu passei a vida vivendo para vocês, cuidando de todos e ouvindo apenas o que você e sua irmã achavam que era melhor para mim, ela declarou, o peito inchando como um balão. Agora eu quero viver a minha vida. Você precisa entender isso. Um silêncio pesado preencheu o espaço, mas de alguma forma, aqueles momentos de tensão se tornaram um divisor de águas. A cada palavra que Ana pronunciava, sentia-se mais leve, mais viva, como se a névoa que envolvera sua mente ao longo dos anos se dissipasse em uma nova clareza. A rejeição do seu filho não a tornaria menos válida. Ninguém mais tinha o poder de ditar como sua vida deveria ser. Rafael estava quieto, seus olhos derrubando a máscara de condenação. Em vez de se sentir ferida, Ana sentiu uma poderosa onda de determinação. Eu não espero que você entenda agora, mas eu estou decidida. Quero que você saiba que não sou apenas sua mãe, sou uma mulher. E isso deveria ser suficiente. Vai viver, menina. A amiga de Ana, Marisa, sempre otimista e vivaz, surgiu do nada para quebrar o clima tenso, como um raio de sol em um dia nublado. De que adianta viver só para os outros? Todos nós queremos algo. Uma companhia, um amor, mesmo quando a vida parece ter trazido desafios. As palavras de Marisa soaram como um remédio, oferecendo a Ana a força de que precisava. Com um olhar a Rafael, que ainda estava apreensivo, Ana agora se permitia mais entrelaçar a nova vida que desejava. Sabia que as palavras de Marisa tinham força. Eram um convite ao amor e a viver da maneira que quis. Por mais difícil que fosse, Ana decidiu que daria um passo à frente, independentemente das críticas. Naquela mesma noite, Ana se preparou para receber Lucas em seu apartamento. O dia havia sido intenso e repleto de emoções, preenchido com a leveza dos momentos que se seguiram a grandes decisões. Mas agora havia um misto de ansiedade e expectativa enquanto ela observava sua imagem no espelho. A luz suave da lâmpada iluminava seu rosto, revelando as linhas da vida que percorriam sua pele. O desejo de ser vista novamente, desta vez de uma maneira que devolvesse não só a força de seu ser, mas a essência de viver plenamente,
ardeu em seu coração. Cada peça de roupa que ela escolhia parecia pesá-la mais do que o normal, não pela vergonha, mas pela ansiedade de ser apreciada em sua totalidade. Havia um misto de medo ao pensar em se mostrar nu, expor não apenas seu corpo, mas também toda a vulnerabilidade que carrega. Não era apenas sobre ser vista, mas também sobre ser desejada, adorada, amada. Quando Lucas chegou, a luz suave da entrada pulsava com a vida de sua presença. Ele vinha com um sorriso que percorreu um caminho seguro em direção a ela, abrindo novamente a porta da conexão. O jeito como seus olhos se encontraram, com um calor que não poderia ser falso, fez Ana sentir as paredes que sempre aprenderam, começando a desmoronar. Lucas a cumprimentou com carinho, um toque suave que fez seu coração acelerar. Ele estava ali, não apenas pelo ato da presença, mas por algo que ele realmente desejava, algo que ela só começava a entender. "Você está linda", ele disse de forma tão natural que fez suas bochechas corarem. As palavras, que fariam qualquer mulher se sentir especial, soaram como um hino à vida para Ana. Embora a voz dela quisesse se difundir em uma onda de insegurança, não foi preciso. Ana convidou Lucas a entrar, e a noite que começou como pura tensão, rapidamente se tornou uma mistura de risadas e constrangimentos compartilhados, momentos de leveza em meio ao novo desconhecido. Lucas contava histórias que entrelaçavam risadas, e os dois se deixaram levar pelas memórias que se formavam. Quando o momento se aproximou, quando a intimidade estava prestes a se materializar em algo mais profundo, Ana sentiu um frio na barriga. A hesitação era enorme, mas o desejo de se sentir completa, de se entregar àquele espaço, tudo isso pulsava como batidas de tambor em seu peito. Com tremor, ela se despiu das vestes do medo e da vergonha, permitindo que a silhueta de seu corpo refletisse não meramente a idade ou as cicatrizes do tempo, mas uma beleza única, moldada por todas as vivências acumuladas. Quando Lucas se aproximou, o olhar que ele lhe lançou era de adoração genuína, como se cada curva, cada linha fosse um mapa de seu coração. O que deveria ser um momento de inquietação transformou-se em uma dança de aceitação. Ana se deixava ver. O alívio de ser adorada, de ser aceita em cada aspecto, a envolveu como um cobertor acolhedor na noite fria. E ali, entre suspiros e sorrisos, Ana começou a tocar sua própria vida de uma maneira que sempre quis, libertando-se das correntes do passado e se permitindo ser a mulher que sempre desejou ser. E quando ela finalmente se entregou ao toque delicado e ao olhar cuidadoso de Lucas, a transformação estava ali, na intimidade, onde o funcionamento da dor se tornava a esperança. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre recomeços e a reinvenção da vida de Ana. A cada manhã, ela abria a padaria com um novo ânimo, esse combustível gerado por sua conexão com Lucas. Os olhares trocados nas horas de trabalho e os diálogos suaves, repletos de humor e ternura, traziam um brilho ao seu dia a dia. No entanto, a sombra do julgamento continuava a ser um peso que se arrastava em seus pensamentos, uma lembrança persistente de que nem todos estariam prontos para aceitar sua nova forma de viver. Foi em uma tarde ensolarada, quando o cheiro de café fresco permeava a sala, que Rafael voltou a tocá-la com suas palavras cortantes. Ele chegou à padaria, o rosto carregado de uma expressão de preocupação que fazia seu coração aperar. "Mãe", ele começou, a voz trêmula. "Sobre esse Lucas, eu realmente não entendo como você pode se envolver com alguém tão mais jovem. Isso é só um capricho, certo?" Aquelas palavras eram como facas, ferindo a delicadeza que ela tentava construir. "Rafael, não é assim. Eu gosto dele e não estou fazendo nada errado", Ana respondeu, a voz um pouco mais firme do que se sentia. "Eu simplesmente tenho o direito de viver minha vida." Ele cruzou os braços, um gesto de defesa que não lhe era estranho. "Mas é ridículo, você não vê? Ele pode estar interessado apenas no seu dinheiro. Mãe, você merece algo melhor do que isso." A filha dele, a mãe delicada que ele queria proteger das desilusões, estava, na verdade, despedaçando-se sob o peso do julgamento. Ana sentiu-se presa em um ciclo vicioso de indignação e incapacidade. A expectativa de ser compreendida e apoiada
nunca pareceu tão distante. O desejo de ser ouvida, de ter seu valor reconhecido, queimava dentro dela. E, em meio àquela tempestade emocional, sua amiga sábia, Marisa, apareceu quase como um raio de sol. "Vai viver, menina", ela disse com entusiasmo, fazendo com que Ana se sentisse mais confortável na própria pele. "Vocês não precisam se entender, mas você precisa entender a si mesma." As palavras de Marisa eram um emblema de força e liberdade que começava a emanar dela. Ana olhou para a amiga, sentindo a urgência de ser respeitada e aceita por suas escolhas. "Eu passei a vida vivendo para vocês", Ana declarou, olhando diretamente nos olhos de Rafael, "cuidando de cada desejo, cada necessidade. Eu, quase invisível, fazendo o que era esperado e não o que era desejado." A relação entre mãe e filho talvez nunca fosse perfeita, mas naquele momento, Ana não podia continuar a viver à sombra de um medo que não era mais seu. "Agora é minha vez de escolher, de viver a vida que quero, e seja lá o que isso signifique. Não espero que você entenda, mas espero que você aceite." O eco de sua própria voz soou forte e resoluto, como um trovão distante. O silêncio que se seguiu foi ressonante, cada um deles ponderando as implicações da conversa, e Rafael, percebendo a força que emanava da mãe, parecia hesitar. Ana sentia que, de alguma forma, precisava mais desse momento do que uma simples aprovação. Precisava de poder. O reconhecimento da própria verdade era um elixir de renovação. À noite, Ana se preparou novamente para se encontrar com Lucas. O dia tinha sido intenso, e embora tivesse enfrentado essa batalha emocional, a ideia de estar com ele se fechava em um sentimento caloroso. O dilema de se expor novamente em um nível mais profundo ainda a consumia, mas essa noite era mais do que uma simples sequência de encontros. Era sobre a aceitação de quem ela se tornara. Jeans e uma blusa justa a faziam lembrar de seu corpo, que agora, embora marcado pelo tempo, carregava o peso das experiências passadas que ela estava aprendendo a amar. Cada linha e cicatriz eram histórias que mereciam ser contadas, histórias que a tornavam única, e, acima de tudo, poderia ser vista nua e não sentida como desprezível. Enquanto se preparava, Ana mirava seu reflexo com uma nova percepção. A luz do banheiro a iluminava de uma maneira suave e terna. A primeira vez que olhava para si mesma, sem aquela fogueira de dúvidas a consumindo. O medo de ser vista nua flutuou entre seus pensamentos, mas ali, ao mesmo tempo, elevava a expectativa de ser adorada. Essa noite não deveria ser um momento mofado de fragilidade, mas um ato de coragem e de entrega. Quando Lucas chegou, suas mãos estavam quentes e tranquilas. Ele entrou no apartamento, observando-a com um olhar que fazia seu coração vibrar. O aconchego do espaço envolveu-os, e o ambiente estava impregnado de uma expectativa palpável e nova. E, enquanto as conversas iniciais fluíam entre sorrisos e toques de mão, um passo mais perto da intimidade se tornava inevitável. Ana sentiu seu corpo pulsar com nervosismo, mas também com uma fogueira de desejo. Um desejo que chamava seu nome, pulsando em seu corpo de forma quase avassaladora. E quando Lucas a segurou nos braços e envolveu-a em um abraço, o mundo ao redor desapareceu. Que ela se permitiu se soltar, despindo-se de quaisquer reticências. Com um gesto terno e atencioso, ele começou a acariciar seu rosto enquanto um beijo suave descia lentamente por sua pele. Uma onda quente a envolveu, e ela se entregou àquele momento, permitindo-se ser amada. A primeira noite tornou-se um portal para uma nova descoberta. Entre suspiros, toques e a troca de segredos, Ana finalmente entendeu que seu corpo não era apenas um receptáculo de desapontamentos, mas uma área sagrada, um jardim repleto de flores nas quais havia vida. A conexão que investiram um no outro foi além do físico. Era o pano que unia duas vidas que, a princípio, estavam moldadas por cicatrizes, mas que se tornavam agora um botão de flor prestes a desabrochar. Ali, sob as luzes suaves e a sensação de estar finalmente viva, Ana sentiu um alívio profundo, um sopro de liberdade. Ela era, enfim, vista,
E aquela nudez não era somente física, era a revelação de uma alma que, mesmo ferida, ainda pulsava ritmo e paixão. Ao ser adorada por Lucas, Ana percebeu que a realidade se tornava mais doce e mais rica, enquanto aprendeu a se amar e a se permitir ser amada em toda a sua plenitude. Os dias que se seguiram àquela noite cheia de revelações foram preenchidos por uma nova energia que pulsava em Ana, como se cada célula de seu corpo estivesse vibrando em sintonia com a felicidade que começara a brotar. Ao longo de semanas, o relacionamento com Lucas se aprofundava, e ela começou a perceber não apenas a beleza em estar ao lado dele, mas a beleza que havia dentro de si mesma. A cada risada compartilhada, a cada conversa, Ana se despia de mais camadas de insegurança, permitindo que a mulher que sempre teve dentro de si começasse a florescer. No entanto, nem tudo eram flores. A sombra do julgamento ainda não a deixara. Recentemente, Rafael havia tirado o dia para visitá-la, e Ana sentia o peso da expectativa quando ele adentrou seu apartamento. O rosto dele trazia uma mistura de curiosidade e contenção, como se estivesse prestes a perguntar o que não queria saber. Enquanto ela preparava um café, os nervos em seu estômago se revezavam entre ansiedade e determinação. "Como você está, mãe?" ele perguntou, sentando-se à mesa, e Ana percebeu que mais uma vez o cargo de mãe era utilizado para avaliar as suas escolhas. "Estou bem, muito bem", ela respondeu, tentando transparecer leveza, embora os olhos de Rafael pesassem como chumbo. "Muito melhor do que com aquele professor?" Rafael indagou, os olhos apertando-se em um sinal de desconfiança. "Mãe, você realmente acredita que ele quer algo sério? Você não vê como é ridículo?" A ferocidade de sua crítica a atingiu em cheio. Mas Ana respirou fundo, sabendo que aquele momento exigia integridade. As palavras que havia preparado em sua mente se formaram. "Rafael, já não posso mais viver para agradar sua opinião sobre minha vida. Eu não sou uma criança e não quero ser tratada como tal." A intensidade em sua voz ganhou peso, e a firmeza da afirmação fez com que o ar ao redor ficasse eletrificado. Ele hesitou, e isso abriu uma fresta para que ela continuasse. "Eu passei a vida vivendo para vocês, atendendo a cada desejo seu, colocando suas expectativas à frente das minhas. Agora quero viver a minha vida, e se isso envolve Lucas, você precisa aceitar. Ele me faz feliz, coisa que há muito tempo eu não sentia." O silêncio que se seguiu àquela declaração foi profundo, e a sua audácia havia deixado um eco ressoante na sala. Ana podia ver a luta nos olhos do filho. Rafael não entendia que a luta dela para desabrochar não tinha a ver com ele, mas com sua própria libertação. E por um momento o estigma e o senso de possessão a que estava sujeito desmoronaram aos pés da coragem de sua mãe. "Você pode não concordar, mas isso não muda o que eu sinto", Ana concluiu, a respiração ainda forte da intensidade que ela mal sabia que possuía. Assim como sentia se enganar sobre quem era, possivelmente Rafael se via frente a um novo desafio, a aceitação de uma mãe que se recusava a permanecer em sua sombra. "Eu só quero que você saiba, mãe, que me preocupo com você", ele respondeu finalmente. E Ana viu a batalha interna se dissipar em uma fraqueza do olhar dele. "Eu sei, mas eu preciso de você ao meu lado, não contra mim. Posso não ser a mulher dos seus sonhos, mas tenho o direito de ser feliz", Ana disse. O calor do que seria um sopro de libertação ecoando na sala. A relação entre eles não se consertou em uma única conversa, mas aquele foi o primeiro passo sólido nessa nova realidade. Para Ana, o mais importante não era mais a aprovação de Rafael, mas o despertar de sua própria voz e o reconhecimento de seu valor. E assim, à medida que os dias se seguiam, Ana encontrava novas forças em si mesma. A cada encontro com Lucas, as críticas externas se tornavam menos relevantes. Ele era um avanço em sua vida, um empurrão para que ela florescesse. O amor de Lucas não era apenas um romance, mas uma simpática aceitação de todas as partes que formavam sua essência. Uma noite, enquanto se preparavam para um jantar, Ana contemplou a refeição que havia preparado com carinho, um gesto de amor não apenas por Lucas, mas também por si mesma.
A mesa estava posta, adornada com flores frescas e velas, um pequeno refúgio que ela criou para que sua alma pudesse ser nutrida. Quando Lucas adentrou o espaço, o brilho em seus olhos ao ver aquilo a fez sentir-se especial, vista. "Isso é simplesmente maravilhoso, Ana", ele disse com um brilho vibrante na voz, e em sua expressão não havia apenas beleza, mas uma apreciação que a enchia de reconhecimento. O jantar fluiu entre risadas e histórias, como se um novo mundo se abrisse à sua frente. Lucas era não apenas o contato que a fez sentir-se viva, mas a presença que a poderia deixar ser quem realmente era. Nas horas que passaram juntos, a intimidade floresceu mais uma vez, e ela se viu feliz ao perceber que o medo de ser vista estava finalmente se dissipando. Como se a noite não fosse capaz de oferecer a eles apenas um jantar, mas sim um convite para um novo tipo de união, Ana começou a sentir-se confortável em sua pele. E quando a hora de se despirem das vestes apareceu novamente, aquele resquício de insegurança ressurgiu, mas desta vez em outra tonalidade. Era um medo cheio de expectativa, não de vergonha. Lucas a olhou com o cuidado que envolvia todo o contato que compartilhavam, como se cada movimento fosse um passo em um caminho sagrado, uma jornada dentro de um templo que era o corpo dela. Assim como haviam compartilhado riso e histórias, agora compartilhavam um novo tipo de vulnerabilidade. Ana se despia para ele não apenas fisicamente, mas emocionalmente, permitindo que cada parte de seu ser fosse vista. Quando finalmente se entregou à intimidade, a vulnerabilidade transformou-se em alívio. Todo o peso das preocupações e inseguranças começaram a derreter, e Ana sentiu-se emaranhada em um calor que provinha não apenas do toque físico, mas da conexão pura que agora existia entre eles. Ao ser adorada, Ana percebeu que em sua essência ela ainda pulsava com uma vitalidade que a vida nunca deveria sugar. Era uma dança de descoberta, a aceitação do novo e da leveza de ser, uma transformação que ecoava em cada toque, cada suspiro compartilhado. Com Lucas, Ana começou a entender que seu corpo e sua alma, mesmo marcados pelo tempo, eram dignos de amor. A ligação deles pairava no ar com um toque de magia, uma influência que fazia com que estivesse viva e vibrante. Ana sorriu para Lucas, sentindo-se em casa em sua presença, e na suavidade do momento, lembrou-se de tudo que tinha deixado para trás e do quanto o futuro poderia pintar-se com novas cores, cores que a tornariam mais vibrante do que nunca. Os dias tornaram-se semanas, e com cada novo amanhecer, Ana se permitia viver mais plenamente. O calendário na parede da cozinha parecia agora uma folha em branco, onde novas histórias de amor e aceitação eram escritas, uma página a cada dia. Mas a vida, com suas nuances, nunca deixava de surpreendê-la. Rafael, ainda lidando com o dilema da liberdade de sua mãe, frequentemente visitava, cada vez trazendo consigo um novo fardo de preocupações e julgamentos. Em uma tarde abafada, enquanto Ana organizava pães e bolos na padaria, Rafael apareceu novamente, sua expressão revelando uma mistura de ansiedade e reprovação. "Mãe", ele começou assim que a viu, "precisamos ter uma conversa." O tom era sério e, ao ouvi-lo, Ana sentiu uma pontada de apreensão. "Sobre o que, querido?", perguntou ela, acalmando o coração no fundo do peito. "Sobre esse seu relacionamento com o Lucas. Eu sou seu filho e devo me preocupar com você. Ele já não está levando você a restaurantes demais?" Ana franziu a testa, confusa. "E se ele me leva? Muita gente se alimenta de amor e experiências. Se você não percebe isso, Rafael, então não entende o que significa estar vivo." "Vou ser direto", Rafael retrucou, engrossando a voz. "Ele quer seu dinheiro. E você não vê que ficar com um homem mais jovem é ridículo? O que os outros vão pensar, mãe?" Era como se cada palavra fosse picadas de veneno. Ana sentiu a raiva começar a ferver. A tensão entre eles estava quase palpável e a tristeza em sua alma misturava-se à indignação. "Ridículo? O que é ridículo é você achar que eu não tenho o direito de ser feliz. O que é ridículo é pensar que minha vida precisa ser aprovada por você ou por qualquer outra pessoa." A cena envolveu um peso que Ana não havia enfrentado antes. Sentia-se desafiada,
mas ao mesmo tempo, um poder interno a envolvia. Eu passei a vida vivendo para vocês, sempre colocando seus desejos à frente dos meus. Agora, Senhor, é minha vez de escolher quem quero ao meu lado. Desabafou. A voz firme, cada palavra saindo como um eco poderoso que reverberava nas paredes da padaria. Rafael a olhou, um misto de surpresa e desagrado nos olhos. Mas e se isso acabar mal? E se ele te machucar? A preocupação dele era legítima, mas Ana não estava ali para ser um projeto de salvação. Ela era uma mulher renascente, pronta para viver plenamente. As chances de dor existem em qualquer lugar. O que eu não posso aceitar mais é viver com medo de ser machucada. Ana observou enquanto lentamente a expressão do filho se desvanecia, a batalha interna se tornando visível. O amor dele a fazia entender o desejo de proteção, mas ela também esperava que ele reconhecesse que a vida é feita de riscos, e muitas vezes o maior risco era não experimentar o amor na sua essência. Eu gostaria que você aceitasse isso de forma mais leve, Ana disse suavemente agora, tentando equilibrar a conversa. Lucas me faz sentir viva, como nunca antes. Quero que você se lembre de que eu sou alguém além de ser sua mãe. Sou uma mulher que tem o direito de amar e ser amada. O silêncio pairou entre eles, engolindo as emoções. Em seu interior, Ana sentia como se estivesse a atravessar um rito de passagem. E por fim, Rafael, de braços cruzados, parecia entender que o que estava em jogo não era apenas seu amor por ela, mas o respeito à sua autonomia. A conversa se dissolveu em uma exaustão resignada quando ela disse: "Espero que você me apoie, mesmo que não entenda. Vou viver a vida que me resta com alegria e amor." Ele assentiu, embora sua incerteza ainda ficasse presente, mas Ana sentia que conseguiria fazer com que ele a visse de outra maneira. Durante os dias que se seguiram, Ana se dedicou a fortalecer seu relacionamento com Lucas. Enquanto o amor brotava entre eles, ela sentia as marés das emoções a marcarem um campo fértil para a intimidade. O casal explorava novos lugares com entusiasmo, compartilhando risadas e sonhos, e cada interação tornava-se um tijolo na construção daquele novo templo que se formava entre eles. Uma noite, enquanto as estrelas piscavam pela janela, Lucas a convenceu a se deitar ao seu lado e, em meio a risos e relatos sobre seu dia, a intimidade deu um passo à frente. Mais uma vez, o momento de se despir em vestes chegou. O medo que antes a consumia parecia distante, mas ainda a acompanha, com um sussurro de insegurança. "Você é linda para mim", Lucas a encorajou, segurando delicadamente seu rosto entre suas mãos. "Não tenha medo de ser quem você é." Ana olhou nos olhos dele e pela primeira vez sentiu a força desse olhar. Ele não apenas via seu corpo, mas também o seu coração, o desejo, a fragilidade e a beleza, toda a sua história ali. O toque de suas mãos se movia pelo corpo dela, como se estivesse desenhando um mapa de amor e aceitação, e a envolver de um calor que fazia com que o desconforto a deixasse. O alívio da entrega era palpável. Naquele momento, Ana não era apenas uma mulher nua sob a luz suave da lâmpada, mas uma deusa de seu próprio corpo, resplandecente em sua vulnerabilidade. A sensação de ser adorada, de ser aceita na plenitude de quem era, transformava a nudez não em vergonha, mas em um ato de libertação. "Eu estou aqui por você, Ana", Lucas sussurrou, seu toque suave e melodioso conduzindo-a a uma nova dimensão de intimidade. E ao se entregar, Ana se deixou levar pela correnteza de emoções. O toque dele se tornou um bálsamo. Cada contato parecia desfazer os nós e medos do passado. A conexão entre eles não era meramente física, era uma troca de energias, um diálogo profundo sem palavras. Enquanto o universo parecia se calar à sua volta, Ana percebeu que a vida estava ali, pulsante em cada instante. Um presente que, finalmente, estava sendo vivido com a plenitude do que realmente significava ser vivo. Naquelas horas que se passaram, Ana via o que significava amar e ser amado. E enquanto os corpos se entrelaçavam, ela entendeu que o amor não se define por idades ou expectativas, mas por autenticidade, busca de felicidade e, acima de tudo, a coragem de ser quem realmente se é. Ao se embrenhar nos braços dele,
descobriu um novo significado para a liberdade, a de amar sem limites e reconhecer que as verdadeiras barreiras são aquelas que erguemos dentro de nós mesmos. As semanas que se seguiram àquela noite intensa foram para Ana uma verdadeira montanha-russa emocional. A cada dia, ela se sentia mais próxima de Lucas, permitia-se experimentar o amor em sua forma mais pura e verdadeira. As conversas que antes eram hesitantes, agora fluíam naturalmente, repletas de risos compartilhados e confidências. O carinho entre eles parecia se intensificar, entrelaçando suas vidas de maneiras que Ana nunca imaginou serem possíveis. No entanto, as visitas de Rafael tornavam-se cada vez mais frequentes e, com cada aparição, o peso de suas críticas parecia aumentar. Conseguia notar como a preocupação que ele expressava vestia-se de um manto de proteção, mas sua visão sobre o relacionamento oscilava entre o ciúme e o medo. Numa última visita, enquanto Ana preparava um café especial, ele a interrompeu com veemência. "Mãe, não posso mais ignorar isso. Você está apenas se iludindo. Ele quer seu dinheiro. Vocês estão apenas se divertindo, mas é ridículo." As palavras vinham em uma rajada, como uma tempestade que se formava no horizonte. Ana sentiu seu coração acelerar e a raiva começar a borbulhar novamente. "Ridículo? O que é ridículo aqui, Rafael? É você não perceber o quanto eu sou feliz. Você realmente acha que um amor como o meu, construído em base de confiança e carinho, é um mero jogo?" A sinceridade nas suas palavras era acompanhada de um desânimo profundo, um grito interior para que seu filho pudesse vê-la não como a mãe dele, mas como a mulher que ela se tornara. "Não quero vê-la machucada novamente", Rafael respondeu, sua voz se suavizando, mas o determinismo na sua postura ainda era forte. "E se ele simplesmente estiver ao seu lado por interesse? Você nunca teve uma vida tão solitária, e agora isso parece uma ilusão." A tensão cresceu, e a mistura de amor e preocupação nos olhos de Rafael eclipsou a relação deles. Mas Ana não estava disposta a ceder. "E eu passei a vida vivendo para os outros, colocando todos vocês à frente de mim. Eu não vou mais permitir que o medo dite como devo viver minha vida." A força em sua voz era visceral e transparente. "Agora é minha vez." Era um momento decisivo, um retorno para o próprio coração de Ana. Rebentando as correntes que a mantiveram atada por tantos anos, ela decidiu que não seria mais refém da expectativa de ninguém. A conversa exigiu coragem de ambas as partes, mas ao final, Rafael parecia mais calmo, e as sombras de seu julgamento começaram a dissipar-se. O diálogo frutificou. Não era apenas um embate, mas um chamado à compreensão mútua. Havia um resquício de aceitação no ar. Após a conversa, Ana se sentiu mais leve e ao mesmo tempo desafiada. Aquela libertação emocional gerou renovações em sua relação com Lucas, um rompimento da teia de insegurança que às vezes ainda entrava em sua vida. Ela se permitiu ser vulnerável, mais aberta para explorar novos horizontes. Numa noite de lua cheia, enquanto a brisa suave acariciava seus rostos, Ana e Lucas decidiram fazer um piquenique no parque. A natureza tornava a atmosfera mágica, as estrelas brilhando como testemunhas silenciosas do amor que florescia entre eles. Ali, cobertos por uma manta, muitas histórias foram contadas, e as risadas se misturavam ao som dos grilos que cantavam. Enquanto observavam as constelações que brilhavam no céu, Ana sentiu uma nova conexão com Lucas, como se a própria vida pulsasse entre eles. Era uma festa para os sentidos. Quando ele a olhou nos olhos, tudo em sua expressão estava repleto de calor e afeição. "Você é uma mulher incrível, Ana", ele disse, seus olhos brilhando com sinceridade. O caminho, que passou por desafios e inseguranças, florescia em um amor puro. E à medida que as horas passavam e a conversa fluiu, a atmosfera se tornava mais íntima, mais carregada de uma emoção que dançava entre eles. Foi no momento em que a conexão se tornava palpável que Lucas a envolveu em seus braços. "Vamos voltar para casa?", ele sugeriu, seu tom suave envolto em um toque de expectativa. A sua dúvida sobre o que viria a seguir ecoava entre os dois, mas o desejo estava lá, vibrante e quente.
Ana sabia que a segurança que vinha do amor não era um capricho, era uma escolha. E quando chegou a hora de se despir em um novo encontro, aquele sussurro de medo a incomodava. Mas havia nele uma nova qualidade também. Um convite à liberdade, um alívio por finalmente permitir-se ser vista. No calor do momento, Ana se despia não apenas das roupas, mas também dos fardos do passado. A sua nudez era agora uma afirmação de amor e aceitação. O toque suave de Lucas a envolveu em uma correnteza de carinho, e a sensação de ser adorada pela verdadeira essência do ser a inundou profundamente. Em vez de se encolher, ela ousou se expor como nunca antes. Naquele espaço sagrado entre os dois, o medo se dissipou. Os traumas que tinha presente eram agora parte do que a moldavam. E ao ser vista e desejada por Lucas, Ana sentiu um crescimento imenso no seu interior, como flores nascendo na primavera após um longo inverno. Cada toque era um lembrete de que a vida poderia ser bela, mesmo quando marcada por cicatrizes e incertezas. A intimidade se transformou em algo que transcendia o físico. Era uma conversa silenciosa que estabelecia uma ponte entre suas almas. Ana entendia que Open Heart era mais que uma entrega. Era um reconhecimento de que ela era digna de amor e aceitação. Enquanto os momentos se desenrolavam em uma aconchegante sinfonia de respiração e sussurros, a vida parecia ressoar novamente dentro dela. E, finalmente, compreendeu que amar significava aceitar cada fração de si mesma, e que agora era, acima de tudo, o tempo de viver sua própria história, livre de correntes, livre de medos. Naquela noite, sob o céu estrelado, Ana percebeu que o amor não tinha limites. Ele era uma transformação constante, uma dança entre dois corações vibrantes que se entrelaçavam em busca de um rio de esperança. O passado poderia trazer desafios, mas o futuro reservava promessas, e ela estava mais que disposta a abraçá-las de braços abertos. No desenrolar dos dias, Ana continuou a explorar sua nova realidade, a cada passo uma declaração de amor consigo mesma. O relacionamento com Lucas se solidificava e, ao mesmo tempo, as interações com Rafael se tornavam mais complexas. O filho parecia relutante em aceitar o amor da mãe com um homem mais jovem. E por mais que Ana tentasse convencê-lo a ver as coisas de maneira diferente, o desprezo de Rafael nada mais era do que um reflexo de suas próprias inseguranças. Em uma de suas últimas visitas, enquanto elas preparavam o almoço, Rafael desabafou. Mãe, eu só não quero que o coração que você ainda tem seja partido. Esse relacionamento é questionável, e eu, como seu filho, não posso simplesmente ignorar isso. Sua expressão era contundente, uma mistura de preocupação e reprovação que a machucava. Ana, contudo, estava preparada. Depois de tantas conversas e declarações de coragem, encontrou a força que precisava para se posicionar. Rafael, você ainda não entendeu, não é? Este relacionamento não é sobre os erros do passado, mas sobre a vida que estou decidindo levar agora. Eu não posso viver com essa sombra do medo. O que essa relação significava para ela ia além da superfície das miragens ilusórias. Era a redescoberta de um amor próprio que nunca deveria ter sido abandonado. Mas e se ele estiver apenas interessado na sua segurança financeira? Rafael insistiu, seu olhar carregado de um misto de frustração e preocupação. Mãe, você merece alguém que realmente a ama, não alguém que só quer tirar proveito da situação. Ana sentiu suas palavras como um golpe. Era como se Rafael estivesse enterrando suas esperanças em críticas. Um laço que ela havia reconstruído com o amor de Lucas. Você está preocupado demais com o que Electricity pode acontecer. Mas e o que está acontecendo agora? Toda a contenção de seus sentimentos transbordou. O que eu preciso de você agora é apoio, não julgamento. Eu nunca pedi sua aprovação para viver minha vida. Estou aqui para fazer minhas próprias escolhas. A conversa se desdobrou em um profundo silêncio, mas Ana ficou firme. A força que brotava dela era palpável, trazendo uma sensação de alívio. Não era apenas uma nova fase de sua vida. Era a abordagem da mulher que ela queria ser. E ali, ao confrontar sua própria história, Ana se sentia poderosa. As cicatrizes do passado não a deteriam. A partir daquela discussão,
a relação entre mãe e filho começou a mudar. Rafael ainda tinha suas reservas, mas Ana percebeu que estava abrindo espaço para um novo entendimento. E, vez ou outra, os pequenos momentos de tensões eram substituídos por conversas mais leves, a aceitação emergindo lentamente entre eles. Quando Ana estava ao lado de Lucas, o mundo parecia mais brilhante. As pequenas aventuras se tornavam experiências memoráveis. Um passeio na praia ao entardecer, um café quentinho compartilhado, ou um carinho sutil durante um filme. Diante de Lucas, Ana não só se sentia desejada, mas também valorizada como nunca antes. Um dia, após um carioca jantar que preparara com todo cuidado, os olhares se encontraram novamente, como urgências sussurradas, até que as palavras, finalmente, escaparam. "Eu amo você, Ana", Lucas declarou, a firmeza de sua voz poderosa como um quartzo. Ele não se restringia a pronunciar essas palavras, ele as vivia. "Você não tem ideia do quanto eu a admiro e do quanto a sua força ressoa em mim." Após a revelação, um silêncio substancial carregava o significado daquelas palavras. Ana sentiu a respiração turbinada e o peito cheio. O amor que sentia por Lucas ultrapassou o entendimento e transformou-se em um espaço meu, uma atmosfera cativante que a envolvia, mas o desejo de ser adorada ainda lutava contra o medo de ser vista. Naquele momento, sentiu a insegurança rastejar como uma sombra, questionando sua própria imagem, suas inseguranças refletindo na luz da mesa. Contudo, a aceitação mútua que florescia se tornou uma força curativa em sua vida. Uma confirmação de que ela merecia ser desejada, amada e aceitada. E assim, quando a noite se desdobrou em uma nova intimidade, Ana decidiu que não era o momento de esconder-se sob camadas de inseguranças. Ao abraçar a vulnerabilidade de estar diante de Lucas, ela sentiu um alívio muito profundo. Ao se despir das vestes que traziam consigo a vergonha, não apenas se entregou fisicamente, mas também se reconectou com cada parte de sua essência. Ao ser vista nua, Ana lembrou-se de cada linha em seu corpo, cada marca de vida e da beleza que havia ali. O toque suave de Lucas não apenas a envolveu, mas se transformou em promessas silenciosas que transbordavam amor. E na luz branda do quarto, Ana percebeu que ser adorada não se tratava apenas do toque físico, mas da profundidade da aceitação que envolvia todo o seu ser. Entre abraços e carícias, Ana sentiu-se finalmente inteira. O medo que antes dominava sua mente agora se dissipava, tornando-se um passado que não a definiria mais. O calor do corpo de Lucas, próximo ao dela, era um remédio para sua alma, e ela percebeu que cada suspiro era um passo mais próximo da libertação. Naquelas horas que se seguiram, a intimidade se tornou um campo fértil onde cada um poderia florescer. O amor e o respeito entre eles se ampliavam em uma espiral crescente, transformando-se em algo muito além dos limites do físico. Ana se via não apenas como uma mulher que se entregava, mas como alguém que tinha o direito de ser feliz. Quando a noite finalmente os envolveu em seu calor suave e eles se entregaram à doçura daquela conexão, Ana e Lucas perceberam que a vida estava realmente apenas começando. O amor era um campo vasto de descobertas, e cada novo dia se tornava uma página em branco, uma oportunidade para risos, lágrimas e crescimentos. Por fim, Ana entendeu que nunca era tarde demais para buscar a felicidade e que o amor verdadeiro não conhecia limites. O passado poderia ter trazido dor, mas agora era hora de viver livre, e ela estava mais do que disposta a escrever seu próprio destino. Com o passar dos meses, a relação entre Ana e Lucas se firmava como um abrigo seguro em meio a um mundo repleto de incertezas. Cada dia que passavam juntos era como uma nova página em um livro que estava sendo escrito com a tinta vibrante do amor e da autodescoberta. Mas a transformação não se limitou apenas à conexão com Lucas. Ana também começava a sentir as mudanças dentro de si. Depois de muito refletir, ela decidiu que era hora de deixar para trás o emprego que lhe consumia e a fazia sentir-se estagnada. Apesar do conforto que a padaria representava, Ana sabia que havia um universo dentro dela esperando para ser explorado. Em uma manhã ensolarada,
Com os raios de sol atravessando a janela da cozinha, ela fez uma escolha corajosa. Estranhamente leve, seguiu para o café onde trabalhava, coração acelerando com a adrenalina da decisão. Dona Celeste, eu preciso falar com você, Ana anunciou, com um nervosismo que não experienciava há anos, enquanto se posicionava de frente à proprietária da padaria. A mulher, já idosa, levantou um olhar curioso e intimidador. Claro, meu bem, o que está acontecendo? Celeste perguntou, a expressão de sabedoria refletida em seus olhos. A presença imponente da mulher trouxe um mix de conforto e ansiedade a Ana. Estou pedindo demissão, falou, a voz quase um sussurro. Sinto que não é mais o meu lugar. Eu preciso explorar novas possibilidades. Quero me dedicar a coisas que realmente me fazem feliz. A reação de Dona Celeste foi silenciosa, mas Ana pôde sentir uma energia de aceitação. Falava-se muito sobre a renovação em cada época da vida. Quem diria que ali, em uma padaria simples, uma folha em branco se apresentava como oportunidades? As palavras não eram apenas uma declaração de independência, eram um ato de amor a si mesma. Se isso é o que você deseja, então eu a apoio, Celeste declarou, um sorriso suave tomando conta de seu rosto. A vida é muito curta, minha filha. Às vezes, é preciso ter coragem suficiente para mudar o seu caminho. Ana ficou agradecida, um calor preenchendo seu coração. Dona Celeste sempre fora uma mulher sábia, alguém que compreendia que a vida se desdobra em ciclos, cada um trazendo o que é necessário. A partir daquele dia, Ana começou a se dedicar ao que realmente amava. Retomou a pintura, uma paixão antiga e esquecida que fervilhava dentro dela. As cores tornaram-se companheiras fiéis, uma extensão de suas emoções e histórias. O cheiro da tinta fresca invadia seu estúdio caseiro, onde as telas se tornavam um reflexo de sua alma renascente. Cada pincelada trazia consigo uma nova camada de significado. A transformação de sua vida sendo traduzida em formas e cores vibrantes. Além da pintura, Ana começou a experimentar o bordado, uma prática que a conectava às suas raízes e a coisas simples da vida. Sentava-se frequentemente com um copo de chá na mão, as mãos habilidosas criando padrões que contavam histórias, redescobrindo a tranquilidade em cada ponto. O ato de bordar tornou-se uma meditação, uma forma de expressar seu amor e sua jornada de autodescoberta, e a cada projeto terminado, um sentido de realização a envolvia. Com essas mudanças, um novo capítulo de sua vida também emergia nas relações familiares de Lucas. Em um domingo ensolarado, Ana foi apresentada à sua família, de uma experiência que carregava em si uma mistura de expectativa e apreensão. A princípio, ela temia que o status de mãe solteira pudesse levantar questionamentos ou olhares críticos, mas seus receios foram rapidamente dissipados ao entrar na casa de Lucas. A sogra dele, Dona Marta, era uma mulher de coração aberto e olhar gentil. Ela a recebeu com um abraço caloroso e um beijo na bochecha, que instantaneamente a acalmou. Estou tão feliz que você esteja aqui, Ana. Lucas fala muito de você, Marta disse, sua voz doce como o mel. E eu sempre ensinei meus filhos a valorizar o que realmente importa na vida. A felicidade é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e aos outros. Você parece uma mulher cheia de vida. As crianças de Lucas, vigiando-a à distância, aproximaram-se lentamente, intrigadas pela nova presença. Ana fez questão de inclinar-se e se apresentar, utilizando a gentileza que cada um esperava. Oi, eu sou a Ana. Estou tão feliz por estar aqui com vocês. E logo suas risadas e conversas se misturaram, formando um laço inquebrável que se consolidava na empatia do acolhimento mútuo. Após aquele primeiro encontro, o convite à aceitação floresceu. Aos poucos, Ana descobriu que Lucas não a via como uma mera mãe de filhos pequenos, e foi isso que a fez sentir-se à vontade. As brincadeiras espontâneas com as crianças e as conversas a respeito de temas diversos na mesa se tornaram comuns. Cada passeio ao parque, cada almoço em família, estreitavam os laços enquanto Ana se sentia cada vez mais parte daquele microcosmo de afeto. Foi assim que, em um dia qualquer, enquanto bordava em casa,
Ana teve uma epifania. Olhando para suas obras nas paredes do estúdio, ela percebeu que havia brotado uma autoconfiança nunca antes sentida. Pintura e bordado tornaram-se não apenas hobbies, mas instrumentos de transformação. Neles, encontrava um meio de expressar suas vivências, suas emoções e essa nova fase da vida que deslancha e adquire formas, como os fios entrelaçados no tecido. Com a paixão pela arte despertando, Ana organizou uma pequena exposição em um café local. Era um ato de coragem e também de celebração. As tardes que passara em frente à tela e ao bastidor revelaram-se um convite ao mundo externo. Ela convidou Lucas, as crianças, e até mesmo Dona Marta. Aquela era a primeira vez que se expunha artisticamente, e a necessidade de validação estava presente, mas o desejo de se compartilhar e conectar com os outros falava mais alto. Quando o dia da exposição chegou, a ansiedade se transformou em empolgação. O café estava repleto, e as pessoas admiravam suas obras, discutindo as emoções que as inspirações transmitiam. A presença de Lucas ao seu lado, com os filhos brincando perto, trouxe uma sensação de esplendor. Ele segurou sua mão, como quem sussurra promessas de um futuro aberto. E enquanto Ana via a reação das pessoas sobre seus quadros e bordados, sentiu-se viva, realizada e, mais importante, reconhecida. A cada apreciação recebida, o amor próprio se fortalecia. A arte, que antes era um refúgio, agora se tornava um canal de expressão de sua verdade mais profunda. Ela sabia que havia encontrado não apenas um propósito, mas também um lar dentro de si mesma. Ao olhar para Lucas na multidão, os olhos dele brilhavam de orgulho e afeto. O apoio dele era uma rede segura que a envolvia, e naquele pequeno café, cercada por novas relações e pela aceitação, Ana realmente compreendia que a transformação de sua vida começara ali, no momento em que decidiu silenciar os medos e gritar sua verdade ao mundo. E assim, Ana abraçava cada nova aventura que a vida lhe oferecia, com a aceitação da família de Lucas, florescendo como um símbolo de amor, e as tiradas de sua arte como uma extensão da mulher que ela sempre foi, forte, bela e agora verdadeiramente livre. 4 anos se passaram desde aquele dia iluminado em que Ana decidiu dar um passo em direção à sua nova vida. A transformação que começou sutilmente nas cores e formas das telas agora se manifestava em todas as facetas de sua realidade. Zara e Lucas, juntos, construíram um lar aquecido por amor, risadas e a alegria que os filhos dele trouxeram. A casa estava cheia, não apenas de pessoas, mas de memórias. Risadas ecoavam pelas paredes enquanto os netos de Ana corriam pelo quintal, suas vozes misturando-se ao canto dos pássaros e ao perfume dos florais que Ana cuidava com carinho. As flores eram como pequenos sorrisos, uma expressão tangível de amor que se desenvolvia com o tempo. Ana se sentava no alpendre, observando a cena, seu coração transbordando de gratidão. Nos finais de semana, a família se reunia para experiências simples e preciosas. Um piquenique à beira da praia, uma viagem ao campo ou até mesmo um coletor de frutas. Eram momentos que costuravam laços, fortalecendo ainda mais a rede de amor que haviam criado em seus anos juntos. Em cada viagem, Ana encontrava mais motivos para sorrir ao recordar como tudo havia mudado. O brilho nos olhos de Lucas enquanto acompanhava os netos nas aventuras era uma lembrança constante do quão longe tinham chegado. Em um sábado ensolarado, eles foram todos à praia. As crianças, pequenas e cheias de energia, correndo pela areia com as risadas ecoando em um fundo sonoro perfeito. Às vezes, Ana se perdia em pensamentos enquanto admirava o mar de azul profundo que se estendia à sua frente, lembrando-se da jornada que a levara até ali. O contraste entre a mulher que ela fora e a mulher que se tornara a fazia sentir-se leve. Ali, com a brisa salgada nos cabelos e o calor do sol envolvendo seu corpo, ela percebeu um fato simples, mas profundo. Não foi sorte que a levou até essa vida, mas escolhas. Cada decisão que havia tomado, de se demitir, de se dedicar à sua verdade, de abrir seu coração para um novo amor, foram passos necessários, cada um levando-a a uma vida cheia de significados. Agora,
Enquanto observava Lucas ajudar uma das crianças a construir um castelo de areia, Ana entendeu que todo o seu passado, com suas dores e desafios, a tornara mais forte. A dor de se sentir invisível havia se transformado em a coragem de se verdadeiramente reconhecer e, mais importante ainda, de se permitir ser amada novamente. No meio daquela alegre confusão familiar, a sensação de pertencimento era intensa. Certa vez, enquanto estavam sentados à mesa para o jantar, Lucas a olhou com um sorriso cúmplice e disse: "Você sabe, Ana, eu vejo você em todas as cores que pintou e em cada ponto que bordou. A sua arte me inspira todos os dias." Aquela frase ecoou em sua mente e no seu coração, um resumo perfeito daquilo que haviam construído juntos. E assim, ao olharem os filhos e os netos brincarem, Ana e Lucas trocaram sorrisos, um entendimento silencioso que confirmava o amor e a autenticidade de suas escolhas. Eles haviam escolhido um ao outro, e da escolha deles emergiu toda essa vida vibrante e feliz. Voltando para casa naquela tarde, Ana foi tomada por um sentimento de paz. O mundo poderia ser confuso e por vezes assustador, mas ali, dentro daquele lar, ela finalmente se sentia em sua essência. Não era mais uma mulher invisível, mas sim uma mulher que irradiava luz e amor, uma matriarca repleta de sabedoria e vitalidade. E você? Ana imaginou perguntando a quem fosse ouvir seu eco através dos anos: já se sentiu invisível? A pergunta não era apenas retórica, era um convite à reflexão, uma oportunidade para se reconectar com o próprio eu. O passado pode ter trazido lutas, mas a realidade era que nunca era tarde para ser lembrada, para ser vista, para dar e receber amor. Se essa história te deu esperança, se inscreva. Sempre busque se lembrar de que, com coragem e determinação, cada um de nós pode se permitir florescer. Porque nunca é tarde para ser amada e nunca é tarde para viver plenamente. Cada novo dia é uma chance de recomeçar, de dar voz às suas aspirações e liberar aquilo que lá dentro se encontra adormecido. Assim, cercada por sua amada família, Ana sorriu sabendo que o futuro era brilhante e ilimitado, um vasto campo de possibilidades.